Prosseguindo com a montagem das pranchas, eu vou montar as demais agora. Aqui eu já fui colocando, o meu já tinha começado a fazer. Eu coloquei aqui, né, a planta do pilotis. Aqui ele ainda está usando, né, o título do desenho. Tem que mudar. E aqui a planta do terceiro piso. Então aqui, gente, observem a escala. Né? Aqui vocês vão ter que observar alguns ajustes básicos aí da aparência. Mais importante é a escala do desenho. Né? Eu vi em alguns casos que os desenhos estavam na escala 1:100. Então, o desenho vai ficar menor aqui no formato e os símbolos vão ficar proporcionalmente muito maiores aí no desenho. Então, a escala é importante. Né? Na hora que vocês colocam o desenho na prancha, vocês já têm que definir a escala correta. Então, as plantas, né, aqui tem, né, no checklist, tem a planta de situação, não para 1000, implantação para 250 e as plantas dos pavimentos na 1:50. E aí aqui vou renomear. Aí aqui esse pilotis eu vou chamar aqui de planta do pavimento térreo. Eu até gosto de fazer o seguinte, ó. Eu gosto de dar o nome o seguinte. Tem gente que isso pode ser controverso. Eu gosto de escrever assim, planta do primeiro pavimento. E põe entre parênteses que é o térreo. Eu chamo de primeiro pavimento o nível de acesso. Né? Tem gente que chama o primeiro pavimento o primeiro que está acima, mas e o térreo? Né? Então, para mim, o térreo é o primeiro pavimento. Depois vai ter outros mais acima. Ajusto aqui a bolinha. Né? Eu cliquei no desenho para poder ativar a bolinha. Então, aqui, planta do primeiro pavimento, né? Que é o térreo. Aqui, planta, a gente pode fazer em função do nível que ele está, né, no projeto, lá nas plantas que a gente tinha do projeto. Aqui não tem o nível indicado. O nível é o 3:10 e o 2:20. Então essa prancha, esse desenho, né, essa planta, quer dizer, vou mudar aqui o título dela. Planta dos níveis 2:20 e 3:10. Então, só para mostrar de novo a criação, né, dos desenhos e como renomear, eu posso reposicionar isso aqui. Então, gente, aqui de novo, né, vocês vão ter que ajustar a janela da vista. Aqui ela está até desligada, ó. Desliguei a janela da vista, mas é bom fazer o recorte. Né? Se eu desligo o recorte, eu começo a ver tudo que tem em volta. E aí ajustar esses símbolos, para o desenho ficar organizado, né? Não ficar coisas para fora do desenho. Ah, tem uma coisa legal também que é bom de cuidar aqui, ó. Se eu mover esse aqui para baixo, um pouquinho, né, para os símbolos não ficarem para fora da prancha, só clicar e arrastar. Ele reconhece o alinhamento de dois desenhos, ó. Tá vendo que apareceu uma linha tracejada azul bem clarinha ali, ó? Então ele está alinhando os eixos, né, botando os dois desenhos alinhados. Isso quando os dois desenhos são na mesma escala, né? Ele reconhece os alinhamentos aqui do título também, ó. Então isso para ir organizando o desenho. Então assim, evitem,
né, que fiquem embolados símbolos de um com o de outro, né, que fiquem sobrepostos. Então tomem esses cuidados aí com esses símbolos, principalmente o corte, fachada, eixos, que são simbologias que são elementos que têm uma função aí também no Revit. Então, cuidem disso. Depois eu vou mostrar os problemas, como é que a gente resolve. E aí, para fazer a prancha de desenho técnico, a gente vai duplicando, né? Então, aqui eu já fiz duas. Deixa eu fazer mais uma aqui. Aqui vai ser a do quarto pavimento. Acho que vai dar para pôr a do quarto. Ó, aí a do quarto, ó, a janela não estava definida, ele vem grandão assim. Ó. Então, isso aqui provavelmente é a situação que vocês têm aí na maioria dos casos. Então, eu vou entrar no desenho, aí eu vou ligar a janela, vou ajustar aqui para ver só o que me interessa. Então, vou fazer por partes aqui, né? Aí o título ficou lá longe, ó, porque ele pega pela janela como um todo. Aproximo aqui, vou pôr isso no formato. E aí vou continuar ajustando. Ó. Eu quero ver só o que interessa da planta ali. Eu estou no quarto pavimento, né? Então, nesse caso aqui, ó, outra coisa que a gente vai ter que checar e ajustar aí no desenho. Então, vou botar o título aqui no lugar. Depois tem que, né, ajustar o nome aqui. A gente está vendo aqui no quarto pavimento curvas de nível. Então, isso é uma coisa que é bom aparecer só no térreo, né, ou na planta de implantação, enfim, ou na cobertura que a gente vai ver tudo. Como eu estou querendo ver só o contexto do quarto pavimento, eu posso ajustar aqui a faixa de vista. Então, eu vou mudar aqui os parâmetros da faixa de vista, e isso acho que vocês têm que checar em todas as plantas também de vocês. Né, a altura do plano de corte, em princípio 1,5. E aqui ó, a profundidade da vista. Né, eu estou enxergando, né, eu posso manipular o desenho até o quarto pavimento, só, então no próprio nível. E eu vou enxergar somente o nível associado, né, ou o nível abaixo. Aí a gente tem que ver o que ele vai mostrar, ó, mas o terreno está aparecendo. O terreno continua aparecendo porque ele ultrapassa, né, os níveis. Então, se eu não quero ver o terreno aqui, eu vou selecionar o terreno e vou, com o botão direito, ocultar na vista. Então, esse ocultar na vista aqui, acho que eu já comentei, eu vou ocultar aqui a categoria, então tudo que for categoria topografia não vai aparecer mais nessa vista do quarto pavimento, nessa planta específica que eu estou trabalhando. É diferente daquele ocultar temporário que a gente tinha aqui, ó. A gente tem no óculosinho aqui embaixo. Aqui é temporário, se eu quiser ocultar só para poder fazer alguma coisa, enfim. Uma coisa que vai acontecer também, não só nessa vista, mas no terceiro piso também, é esse telhado sendo cortado, né? E aí ele fica uma coisa confusa de entender o desenho. Então, como eu não quero ver o telhado aqui, eu posso também ocultar a categoria. Seleciono um telhado qualquer e vou ocultar na vista, com o botão direito, ocultar a categoria. Aqui eu deveria colocar as linhas de projeção também da cobertura, né? Aqui tem algumas vigas que estão aparecendo. Enfim. Então, faixa de vista é uma coisa que a gente tem que cuidar também. Então, escala, né, faixa de vista, os símbolos. Não é uma questão de organizar o desenho, né? A janela de recorte, faixa de vista. Estou recapitulando aqui os itens básicos que a gente tem que cuidar.
Vamos fazer aqui já na sequência a planta de cobertura. Aqui eu tenho que criar essa planta de cobertura. A planta de cobertura pode ser qualquer vista que me mostre, né, o projeto lá do alto. Então eu posso pegar aqui a planta de situação, duplicar ela. Não vou duplicar com detalhamento. Então eu vou duplicar a planta. A gente poderia criar, tem um nível para cobertura, né? Poderia criar a planta aqui também da cobertura, mas provavelmente vai cortar. Acho que é melhor fazer assim. Vou deixar aqui a planta de cobertura, essa situação eu vou ocultar. Então está aqui a planta de cobertura. Eu acho que ela não está mostrando a cobertura, aí a gente tem que ver pela elevação. Ó, o nível da cobertura está aqui. Ele está acima da casa. Então eu tenho que ajustar aqui a faixa de vista. Ele só está me mostrando o terreno. Então eu vou lá, seleciono a planta de cobertura, ajusto a faixa de vista. Nesse caso eu quero enxergar tudo. Ó. Vou enxergar ilimitado para poder ver o telhado como um todo. E aí ajustar a janela. Eu estou fazendo todas as plantas técnicas primeiro. Depois a gente vai duplicar elas para fazer as demais. Então estou ajustando aqui a janela. E vou colocar lá no formato a planta de cobertura. Eu pus aqui para a gente fazer na 1:75, mas vamos fazer na mesma escala. Acho que dá para ser na mesma escala aqui, ó. Tem espaço, vai caber, então deixa na 1:50 também. A menos que fique apertado aí na prancha, para não embolar. Mas dá para ajustar aqui, ó. Aí a diagramação de prancha, né? Aí ajustando para poder caber tudo. Então aqui fiz as plantas de cobertura. Tem mais algum desenho? Os cortes e as fachadas vão deixar para a semana que vem, eu vou falar deles. Se vocês quiserem já ir colocando os que vocês têm na prancha, mas eu vou comentar depois. Esse aqui. Então vou fazer de novo começar outro vídeo aqui para poder agora duplicar as plantas e fazer as pranchas de apresentação.